Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração e de caridade, né? De caridade moral. Nós vamos falar hoje sobre o homem no mundo, que está no Evangelho. No item 10 do capítulo 17, que é uma reflexão importante, né? Porque nós temos, com o advento do Evangelho e depois da doutrina espírita, da codificação, assim como, para quem eu sempre gosto de falar isso, podem até me acusar de puxar a brasinha para o meu assado, a brasa para o meu assado, porque eu sou professor de literatura, mas na literatura mundial, mesmo por escritores materialistas, nós encontramos a verdade e como nós podemos viver nesse mundo. Porque todos nós somos usados por Deus o tempo todo. Nós somos instrumentos do Criador para auxiliar o próximo. E aí nós vamos auxiliar o próximo, às vezes sendo algoz, porque nós precisamos passar por dificuldades para nos elevarmos e aprendermos a superar as dificuldades. Ou como uma bênção, um auxílio, uma cura. Aí nós vamos escolher que tipo de... né? Ou uma boa palavra, como é o caso dos escritores. Então, por que eu estou falando disso? Porque nós só temos motivos para agradecer ao Criador. Agradecer por estarmos aqui. Porque nada, não há folha nessa natureza, no planeta inteiro que caia sem a permissão de Deus. Não há evento que ocorra sem que haja a necessidade de ocorrer. Sem que exista o advento do aprendizado edificante. É doloroso observarmos a tragédia de nossos irmãos, ou aqui mesmo, no nosso território, no nosso estado. Na verdade, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Mas aqui estou, então, aqui já aconteceu várias vezes enchentes também. É doloroso ver as pessoas perderem casas, entes queridos, ter que recomeçar, e às vezes recomeçar sem ter aquela pessoa do lado, no plano físico, né? Mas tudo isso faz parte. E aí vem essa questão, né? Porque aqui eu gosto de, quando eu falo um tema específico do Evangelho, eu gosto de vir pro Evangelho. Porque assim, não existe nada, né, que a gente não tenha motivo para agradecer. E aqui falam, purifiquem seus corações. Não deixem morar nos seus corações nenhum pensamento que seja fútil. Ou seja, não vamos nos prender àquilo que é material. Elevem seu espírito para aqueles por quem chamam nos momentos de dificuldade, nas orações. A fim de que, encontrando em vocês as disposições necessárias, nós estávamos conversando sobre isso, quais são as disposições necessárias? Quando eu elevo o meu pensamento em oração, numa leitura edificante, numa atividade que vai elevar meu espírito como um todo, eu atraio bons espíritos. Facilito o trabalho do meu mentor, do meu anjo de guarda, de espíritos familiares que querem o nosso aperfeiçoamento, né? Então, elevem o pensamento para que todos nós possamos conseguir, né, plantar aquela semente que vai germinar trazendo justiça. E aí vem uma questão importante. Mas nós vivemos no mundo físico, né? É no mundo físico que nós vivemos, nós não estamos no mundo espiritual. Somos espíritos, mas estamos aqui encarnados. Passando frio, fome, necessidades, precisamos trabalhar para conseguir dinheiro, para a subsistência, para inclusive ajudar o próximo se necessário. Então não adianta nenhum de nós agora
eu descobri o Evangelho. Essa ferramenta maravilhosa, eu gosto de dizer que o Evangelho ele é o nosso guia. Não tem um livro, o Guia do Mochileiro das Galáxias? Já ouviu falar nisso? Não? Poxa, eu usei o livro errado. É um menino que sai pela galáxia com uma mochila, passear por aí, e aí tem um guia, né? O nosso guia é o Evangelho. Como eu posso superar as dificuldades? Poxa, eu busquei um livro por tua causa. Desculpa, eu não posso ser criança que eu quero brincar. Esse é o nosso guia, é o nosso modelo de como eu vou passar pelas dificuldades. E nesse capítulo, no item 10, o homem no mundo, não julguem que agora, porque eu conheci o Evangelho, porque eu conheci a caridade, que agora eu vou virar um ser espiritualizado, que medita, ora, o dia inteiro. Ou, uma coisa que também eu, como professor, estudo o dia inteiro. Porque nós estamos aqui para viver as experiências do planeta. Para ir para o ambiente do trabalho, hoje as pessoas estão fugindo muito, tá? É óbvio que a ciência, a psicologia, a psiquiatria evoluem, mas ainda não sabem explicar as doenças da alma. Que a doença da mente é a doença da alma. E aí hoje as pessoas estão com fobia social, não querem estar com as pessoas, tem síndrome do pânico, não sei o que, querem ficar sozinhas, se isolar. Isso é obsessão. Por quê? Porque sem a convivência com o meu irmão, com aquele que me desafeta, né? Que me desafia, eu não aprendo. Sem a pessoa que me tira a paciência, eu não vou aprender a ter paciência. Assim como nós, agora no mês das mães, mas agora ele ainda não está incomodando, né? Mas quando dá aquelas teimosias de adolescente, se não fosse aquela coisinha lindinha, que ainda é bonitinha, nós não ia amar. Se nascesse adolescente já, dizendo assim, me dá o carro, pô, velho, colé. Aí é difícil de amar. Né? Agora, aquela coisinha que a gente limpou, cuidou, botou pra dormir, viu dar os passinhos. Eu preciso passar por essa experiência para aprender a amar, porque nós ainda somos tão egoístas, a gente não ama o próximo que está pronto aqui. Né? Aliás, hoje nós também estávamos conversando, eu e o seu Otomiro, e como é o seu nome? Que o senhor estava na conversa. Vilmar. O seu Vilmar também. Sobre que, na minha percepção, uma surpresa positiva com relação a como a população no Brasil inteiro está ajudando nossos irmãos do Brasil. Como as pessoas se engajaram. Tem as pessoas que estão colando Pix falso, não sei. Tá. Lá nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? Ainda. Mas como, vamos olhar para as coisas boas, como estão se engajando em benefício do próximo? Isso quer dizer o quê? Que a dor, desculpa usar nos ensina a gemer. A dificuldade faz com que a gente faça a caridade. E aí vamos lembrar daquilo que eu falei no começo. Não é uma ferramenta de Deus a tragédia para que a gente aprenda a amar. Assim como as criancinhas, assim como a beleza física na juventude, né? O pobre da minha esposa me conheceu bonitinho, galante, né? De academia, agora um professor, 50 anos. Que seria de nós se não fosse essas coisas físicas que nos aproximam dos outros? A dor, a tragédia,
Então, não adianta eu viver só orando sem botar a mão na massa. Não adianta eu viver o mundo da leitura e do estudo intelectual se eu não praticar. Essa é a nossa função no mundo. O homem no mundo, o ser humano no mundo, ele está aqui para experimentar. Mas, como foi dito no exemplo, a analogia, um X com aquela maionese caseira, extremamente gordurosa e deliciosa, uma vez por semana, a cada 15 dias, não vai matar ninguém. Agora, todo dia é um problema. Porque tudo que é excesso faz mal. Porque o corpo vicia, a alma, o espírito, ele tem já vícios do pretérito. As doenças que a gente pode atrair com os excessos. E aí o excesso de alimentação, falta de desejo de se desenvolver como pessoa. Então eu preciso ter esse equilíbrio, né? Porque nós todos somos chamados a estar em contatos, quando estamos no mundo físico, com pessoas totalmente diferentes. No mundo espiritual, nós vamos nos reunir por afinidade. Então, se eu vibro na caridade, no amor, eu vou automaticamente me conectar com esses espíritos. E eles vão nos orientar para que a gente seja útil àqueles que necessitam. Agora, se eu vibro no rancor, no egoísmo, na maledicência, em qualquer tipo de coisa assim, a minha vibração vai me levar para um umbral, que é aqui. Em lugares escuros, assustadores, com espíritos doentes, como nós estamos naquele momento. Mas no mundo físico, eu estou com pessoas. O meu vizinho não paga impostos, o outro vende droga, o outro é um policial corrupto, o outro é dono de um centro espírita lá e procura fazer caridade, o outro é um excelente esposo, a mulher também, educa bem os filhos, tem de tudo. E são essas diferenças, a lidar e aprender que cada um está no seu momento evolutivo. Eu acho meio infantil da nossa parte enquanto humanidade dizer assim, ele não está errado. Sim, tá, mas eu não tenho que julgar. Existem as leis humanas e a lei de Deus para julgar, né? É a mesma coisa do meu vizinho estar com um som muito alto às 3 horas da manhã. Eu não vou até a casa dele xingá-lo e dizer assim, agora nós vamos resolver. Liga para a polícia. Não é? É simples. Se você não quer se incomodar com o vizinho e você acha que uma conversa dá certo, conversa. Mas eu não quero nem ligar para a polícia nem conversar. Reza por ele. Soluções que não sejam um confronto tem várias. Mas é essa experiência que te incomoda que vai fazer tu amadurecer como espírito. E procurar uma solução que não seja o confronto, fazer mal para o outro e assim por diante. As ferramentas existem. E é na vivência espiritual que eu vou me... Até também tem no início, quando fala da água no batismo, no próprio Evangelho, a reencarnação, ela nos dá a oportunidade de nos regenerarmos, de nos purificarmos. Essa é a questão da água, né? Estou até trazendo um outro ponto. Mas é aqui, no mundo físico, que isso é possível. Nessas experiências. É o coleguinha chato na escola. É o vizinho. É o político corrupto.
né? É o esposo, a esposa, me perdoe por eu ser chato de vez em quando. Por quê? Porque são essas coisas que vão fazer a gente crescer e ter paciência. Porque assim, como dizia Sócrates, né? Eu adoro, tanto é que ele é... Sócrates, além de ser citado no início, ele também tem participações importantes, né, nas obras. No livro dos médiuns, ele tem um capítulo que ele escreve falando, né, das virtudes e defeitos dos médiuns, por exemplo. E aqui a virtude não vai ser conquistada. Eu não vou ser uma pessoa mais calma, mais inteligente, melhor, mais virtuosa, me escondendo das dificuldades, me escondendo da conversa contraditória, daquele que me desafia. Eu preciso disso. Então eu preciso assumir o meu lugar no mundo, viver sim, cada momento, ser feliz dentro dessa existência, porque nós nascemos, e eu tenho fé, quanto mais eu leio o Evangelho, quanto mais eu leio o Livro dos Espíritos, eu gosto de estudar as obras do André Luiz, mais a minha interpretação, a minha percepção é que nós nascemos e fomos criados para a felicidade. Nós só nos perdemos, porque a gente acha que a felicidade está numa pizza, né? Exageradamente, nas relações íntimas, descontroladas, no álcool, na droga, ou enfim, nas sensações, na mentira, na força física. E não é isso, no poder, no dinheiro. Não é isso que nos traz felicidade. Nós estamos percebendo, eu gosto muito, apesar da minha esposa dizer para eu não ficar vendo as notícias e tudo, mas eu gosto de ver as notícias. E eu estou vendo pessoas que ganham muito dinheiro, né, felizes, porque estão lá no barco, carregando gente, levando comida, e dá para ver no olho deles, assim como dá para ver a tristeza de ver pessoas que estão lá desencarnadas. Eles estão experimentando a verdadeira felicidade, que é doar ao outro que necessita. Né? E se não tem momento de tragédia? Como ser feliz? A maternidade, a paternidade nos ensinam como ser feliz. A doação, porque quando a gente é pai e mãe, a nossa vida já não é mais a mesma. Quando nós vivemos em casal, já não é mais a mesma. Preciso me doar, porque é dando que se recebe. Eu não posso cobrar sem dar. Então que dê primeiro. E de preferência não cobre, né? Mas como eu vou experimentar isso? A doação, o amor, o desejo de fazer o bem para os outros, se eu não for trabalhar, vamos sair da família. E esquecer, aí eu vou citar dogmas materialistas de como, estou aqui por causa do salário, meu chefe nem gosta dele. Abençoa o teu chefe porque ele está te dando a oportunidade de colocar comida na tua casa. O meu colega não sei o quê. Abençoa o teu colega e seja sempre útil para ele porque ele te dá suporte para o teu trabalho acontecer. Todos esses desafios, ou vamos para o empregado. Né? Meu Deus, mas o empregado não faz nada direito. Precisa trazer harmonia para esse empreendimento, para essa casa, para que essas pessoas se sintam pertencentes a isso, para que vejam utilidade no trabalho delas. Ou seja, não importa o local onde eu esteja, na família, no trabalho, nas convivências,
na tragédia e na felicidade. Todas são experiências que vão proporcionar que a gente aprenda e se torne uma pessoa melhor. A perfeição, ela está por inteiro, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. E essa caridade absoluta, ela não tem classe social. Aí, de novo, não tem como não fazer essa analogia. Nós estamos vendo jet skis caríssimos e barcos caindo aos pedaços, salvando pessoas. Eu sei, mas se Chico Xavier estivesse aqui, ele ia dizer, como ele disse uma vez, né, que ele foi visitar um presídio, e ele disse, você deve ter visto coisas horríveis no presídio. E ele falou assim, ao contrário, eu vi muitos espíritos, mães, pais, junto daqueles filhos, tentando ajudá-los. Isso é lindo. Ou seja, ele não viu aqueles obsessores, aqueles que ainda desencarnaram e ainda se sentem presos, aquela dor, ele viu a beleza. E eu os convido para ver essa beleza nesse momento. A oportunidade de reconstruir, de fazer a caridade, de amar o próximo. Nós precisamos muito disso no nosso planeta para que a gente possa fazer essa mudança de chave, né? A gente já tem o Evangelho em nossas mãos há 2000 anos. Há 2000 anos que Jesus nos disse o que a gente tem que fazer. Então está na hora de a gente começar a praticar. O homem que quer viver sozinho, ele não vai fazer caridade. Não fujam dos desafios. Não foge dos coleguinhas que não querem deixar tu participar. Das pessoas que não sorriem para ti. Porque se eu fugir, eu não cresço. E principalmente, se eu estou aqui hoje ouvindo que eu tenho que ter Jesus como modelo e guia, eu tenho que exercitar isso. Eu não preciso ser aquele que diz, Jesus não faria isso. Não. Não fala, faz. Não te convidaram para jogar um jogo? Quando tu estiver com o jogo, convida-os. Ensina. O vizinho falou mal de ti. Quando ele precisar de ajuda, ajuda. Porque são essas coisas que vão fazer com que a gente possa praticar a caridade no dia a dia. Então, não imaginem que para viver em comunhão constante com a espiritualidade, seja necessário usar o silício e cobrir-se de cinzas. Nós devemos ser felizes segundo as necessidades da humanidade. Então nós podemos comer o nosso xizinho de vez em quando. Ter um fim de semana agradável, sem pensar em coisas de grande relevância. Mas precisamos pensar que nós estamos aqui por 2 motivos. Para nos melhorarmos e para sermos úteis aos outros. E aí nós vamos de fato conseguirmos encontrar a felicidade. Porque Deus é amor. E Deus abençoa constantemente aqueles que amam. E que amam santamente. Ou seja, que doam ao outro sem esperar nada em troca. Estou impressionado com o tempo. Então, esse é o recado, pelo menos no meu entendimento deste item, né, do capítulo. A vida física deve ser vivida e experimentada, porque cada oportunidade é uma oportunidade única de aprendizado. E de preferência, ofertando aquilo que a gente tem de melhor, que é o amor, a paciência. Que tudo aqui que foi dito seja útil para todos nós, né, no nosso dia a dia.
né? Desculpa eu te citar. Mas é que eu sou professor, né? Então eu não posso ver criança que eu já fico querendo mostrar uma coisa. E que vocês todos tenham entendido alguma coisa importante, que eu tenha sido útil. E muito obrigado pela oportunidade. Fechou?